Internacional da Mulher, Fernando. Em Florianópolis, a história de algumas das mulheres que fizeram a diferença na cidade agora é contada por outras mulheres. Foi a forma que a gente encontrou de comemorar esse dia tão especial. Olha só. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia de retrospectiva histórica, de lembrar das tantas que vieram antes de nós e lutaram pelos direitos que temos hoje, para depois seguir avançando. E aqui em Florianópolis, muitos nomes fizeram a diferença. Maria de Lourdes Gonzaga, também conhecida como Dona Uda, né? Todos conhecem ela como a Dona Uda. Ela foi professora, foi diretora, foi presidente da Escola de Samba em 86. Ela integrou o Conselho Estadual da Educação. Foi a primeira mulher negra a fazer parte. Um direito de não ter filho, um direito de casar, um direito de mostrar que a gente pode ir onde a gente quiser, pode ser quem a gente quiser ser. Uma representatividade indígena, a nossa, então, cacica, a primeira cacica, Queruxu, do Morro dos Cavalos. Ela tem 46 anos, tem 3 filhos, mora ali na comunidade, né? Conseguiu esse título em 2009 e agora, super recente, né? Uma representatividade mesmo dos indígenas, onde eles receberam, então, o certificado de homologação da terra deles, ali do Morro dos Cavalos. Depois ela se formar, né, no ensino médio, ela foi convidada, então, a formar a escola indígena e ela percebendo que os professores não eram indígenas e precisava de tradutores, ela acabou buscando formação para se tornar professora e, né, dar esse encaminhamento não somente na língua guarani, mas também na língua portuguesa e todo esse desenvolvimento na educação de quem era da aldeia. A Valda Costa, ela foi uma das maiores pintoras catarinenses. Na década de 70 e 80, ela fez a trajetória de carreira dela e produziu mais de 800 pinturas. Ela pintava o cotidiano de Florianópolis e o cotidiano das pessoas pretas que moram no morro, nas comunidades. A Valda frequentava a alta sociedade, mas ela não teve o reconhecimento devido. Então, ela saía ali da alta sociedade e ia viver a realidade dela pobre no morro. E devido ao não reconhecimento, ela não conseguiu viver da sua arte e ela morreu pobre e esquecida no hospital. As obras delas têm no acervo do MASC, tem várias outras obras espalhadas em acervos particulares e são obras parecidas com as da Djanira, obras parecidas com do Di Cavalcanti. São pessoas muito famosas e que ela foi comparada a essas pessoas ainda em vida. Ela resgata a história de Florianópolis, do povo de Florianópolis, de uma forma muito linda através das pinturas, que a gente precisa valorizar mais. As bruxas e as benzedeiras, que fazem parte do imaginário e do tradicional da ilha, elas são vistas como opostos, mas se a gente parar para analisar o que elas realmente são, que são mulheres que conhecem a natureza, os seus ciclos, os seus usos, que usam da intenção para atingir algum objetivo, elas são a mesma pessoa, elas não são uma dualidade. Porque elas chegam aqui em Floripa, vindas da Europa, na época da colonização, as bruxas fugindo da Inquisição, já com essa vista de como não respeitam os preceitos católicos, elas são do mal, e as benzedeiras vêm nessas famílias tradicionais para povoar a ilha. Além do papel religioso, as benzedeiras elas também têm um papel social, porque se hoje em dia já temos alguma dificuldade de acesso à medicina, naquela época muito mais. Então elas cumpriam esse papel nas suas comunidades. Essas foram algumas das personalidades homenageadas por meio do resgate histórico da importância delas para a capital. Em um tour feito pelas ruas do centro-leste da cidade, as marcas da vida dessas mulheres foram reverenciadas, trazendo vida ao legado por meio da memória. Cada uma das guias fez uma imersão na história de vida dessas figuras para apresentá-las a outras gerações de mulheres. A gente gosta de falar muito delas porque elas são mulheres negras, né? E essas mulheres negras nos representam. Porque como uma mulher que fez tanto pela arte catarinense, não é vista, não é contada e a própria historiografia esconde e não conta a história dela. A magia, o sagrado, o encanto da ilha passa pelas bruxas e pelas benzedeiras, ou seja, ele passa pelo poder feminino. As bruxas trazem esse lugar realmente de a gente ocupar, reconhecer o nosso feminino, independente dessas imposições, da gente manter a nossa postura, da gente ser quem a gente é, independente do que nos digam que somos.
Para quem escolheu celebrar o Dia Internacional da Mulher, aprendendo um pouco mais sobre mulheres visionárias, manezinhas natas ou de coração, a experiência foi transformadora. É muito importante a gente estar sempre ressaltando as mulheres que a gente tem no nosso país, a gente está conhecendo cada vez mais, se aprofundando. Eu acho que nada melhor do que isso para celebrar o Dia da Mulher, né? Eu acho super importante essa visibilidade, né, da gente conhecer essas histórias que muitas vezes são apagadas, né, pra gente, assim. É um dia político muito mais do que um dia de celebrar festa e parabéns, né, um dia da gente conhecer mais essa história e dar visibilidade para todas as mulheres. Falar da história de um local, falando das mulheres desse local já é um diferencial, né, porque a gente só conhece a história dos homens que criaram os locais e as mulheres que realmente contaram a história. Então isso é muito significativo, né? Ninguém está tirando o mérito dos homens, mas isso a gente tem na aula de história. E cada uma saiu com uma nova referência. A Negratiz, né? Porque eu acho que ela é uma representatividade de tudo que a gente tem que mostrar à sociedade, do que a gente é e de tudo que a gente tem que conquistar. Tenho uma admiração profunda e imensa pela Antonieta de Barros, né? Uma coisa de representatividade também das mulheres negras muito importante. Para mim é a Antonieta de Barros, porque eu também já fui professora e eu acho que essa questão da educação a gente muda o mundo, né? Um professor ele vai influenciar, ele vai gerar uma infinidade de futuros cidadãos, futuros profissionais. Então um professor tem um trabalho multiplicador inigualável. Dia Internacional da Mulher, nossa homenagem. Foi comemorado neste sábado, mas é um ponto de discussão para o ano inteiro. A nós, homens, sempre um único pensamento. Tudo o que a gente está fazendo por elas ainda é pouco. Hein, Roberto Azevedo? Ainda é pouco, Roberto Azevedo. Muito pouco. A mulher paga um tributo muito grande na sociedade pela pressão, pela questão de que ela tem que estar harmonicamente e tranquilamente inserida dentro de um contexto de beleza. Isso tudo é equivocado. A mulher é importante, primeiro, que ela é geradora de vida. Nós não estaríamos aqui se não existisse uma mulher. Segundo, ela é importantíssima na sociedade porque há décadas ela alcançou alguma coisa chamada autonomia financeira. E isto era o que faltava para ela assumir o lugar dela na sociedade. E está cada vez mais assumindo. É um prazer ver isso. Né? Prazer. Eu sou de uma geração que a mãe não podia trabalhar fora. Fato. O que deixa, condição esta, muitos homens indignados, essa que é a verdade, os machistas, que não aceitam esse crescimento. Ainda há uma disparidade muito grande, mas existe sim um crescimento. Sim. Que bom que existe. E por conta disso, todos esses atos machistas que a gente acompanha. A mulher vai ganhando liberdade, o homem vai se sentindo incomodado, aplica o machismo. Então, nossa discussão aqui, a liberdade que as mulheres têm para decidir, para escolher, para fazer de fato aquilo que elas têm vontade. E nós, como homens, nesse papel de conscientização, de educação para com os nossos colegas, os nossos amigos, puxar a orelha mesmo, acho que nisso aí tu passou um pouco do ponto, né? A gente como amigo, como pai, como avô, precisa ter, né? E além de nós mesmos, todos os dias, tentarmos fazer algo que possa melhorar a condição das mulheres, né, Roberto? E até a questão do equilíbrio. Lá em casa ficou equilibrado. Eu tenho um menino, adulto já, né? E uma menina, que está grávida agora. Então, quer dizer, é repartir, é saber dividir, saber que a sociedade tem que dar oportunidades iguais e, principalmente, salários iguais para as mesmas funções. Perfeito. Isso é essencial. 11h36, ouvi uma frase muito boa esse final de semana, respeite as mulheres. Viu? 50% da população mundial, mulheres. E a outra metade é tudo filho delas.